Olá, Câncer, tudo bem? Venho aqui fazer mais uma leitura semanal para o signo de vocês. Primeira cartinha que sai é a carta do 8 de ouros, uma carta muito positiva para esse tipo de tiragem, com a carta do mundo e a carta do 8 de espadas. Então, a gente vê aqui, de repente, você se empenhando muito, concretizando algo muito bacana essa semana, ou pelo menos, qual que é o conselho aqui? Para que você coloque muito empenho em alguma ideia ou algum projeto que pode surgir essa semana, tá bom? Ou aquilo que você já tá almejando e você não tá colocando tanto crédito, sabe? De repente um curso, de repente aquele trabalho que você acha que se daria bem fazendo de forma autônoma. Aqui fala muito de seu esforço, a partir das suas habilidades, a partir do seu talento, que pode ser tanto no momento aí que você não está trabalhando, como pode ser aí no seu trabalho, você se empenhando, você se aperfeiçoando. Porque aqui, com a carta do mundo, a gente vê uma configuração de cartas muito positiva, que é a completude, é você de repente, algo aí se completando, algo vindo a entendimento, um ciclo se fechando, tá bom? Então, de repente, você colocando muito esforço em algo, você colocando muito empenho, as coisas comecem aí, as peças começam a se encaixar, né? Então, você conseguindo, de repente, uma notoriedade maior no seu trabalho, você conseguindo uma proposta, de repente você consiga fechar um contrato, tá bom? Consiga fechar, tem uma resolução positiva aí na parte material, tá bom? Em relação também à parte financeira, a gente vê aqui uma necessidade de organização das suas finanças, de você trabalhar para que as suas finanças fiquem em ordem com aquilo que você tem no momento, com aquilo que você precisa trabalhar. Por exemplo, você está com dificuldades financeiras, é o momento de você colocar na ponta do lápis aquele conhecimento que você precisa ter para as coisas se organizarem, tá bom? Então, hoje em dia a gente tem internet, a gente consegue tudo, a gente tem o conhecimento, a gente tem vídeos, a gente tem pessoas que têm muita expertise e podem nos ensinar como lidar com aqueles talentos que a gente já tem ou com as dificuldades que a gente pode estar passando. Então aqui eu vejo muito habilidades, você se empenhando, você concretizando algo, tá bom? Aqui, ó, tá vendo que essa moedinha, ela tá sendo feita, tá? Então é como isso estivesse concretizando, isso estivesse aí no campo das possibilidades. E aqui no mundo a gente vê a manifestação completa, as coisas se completando, as coisas se manifestando, finalmente é uma definição, um desfecho de uma jornada. Então, se você está esperando por uma oportunidade, de repente trabalhando os seus talentos, a forma de você se colocar para conseguir um trabalho, ou a forma de você colocar um projeto já em andamento, o seu trabalho em andamento, traga um desfecho bem bacana. O que é preciso, o que essa tiragem traz aí como alerta? Cuidado com as inseguranças, com a rigidez, com a inflexibilidade, com aquelas crenças que te limitam, tá? Então essa carta é muito clara quando ela diz assim, você precisa de flexibilidade mental. Então vamos supor, você precisa fazer um curso para como lidar melhor aí com as suas finanças, que tem um monte, tem gratuito, você consegue acessar em qualquer lugar ou ter o conhecimento a partir de uma pessoa que trabalha com isso. Mas de repente você se limita, você se fecha, você fala, amanhã eu faço isso, amanhã eu vejo isso. É como se você se colocasse uma venda nos olhos, tá? Porque a energia tá muito boa, tá, Câncer? Porque é preciso você ter um pouco de flexibilidade, acessar essa intuição que você tem aí muito forte. É um signo de água, é um signo que sabe muito bem acessar as suas emoções e sensibilidade. Mas, de repente, você tá aí um pouco mental. Você tá deixando que a parte mental não tá muito bacana. Você tá se limitando, tá com crenças limitantes e não permitindo que essas coisas boas aconteçam. Tá bom? Porque a energia em geral tá muito boa. Para você colocar um projeto em prática, para que isso se concretize, para que você organize suas finanças, para que você adquira conhecimento. Aqui a gente fala de um conhecimento que é universal, que tá aí. Então, de repente, você lidando com pessoas que têm aí experiência, tá? Então, talvez seja você buscando conselho com uma pessoa mais sábia, né? Que ela tem experiência em determinado negócio. Ou, eu acho que assim,
também pode muito ser que essa pessoa seja você. Mas olha aí como você tá fechado, olha como você tá um pouco inflexível até. Então é acessar aí essa parte mais de conhecimento, de poder adquirir esse conhecimento e trabalhar com isso, que a energia tá muito boa para manifestação essa semana. E quando a gente fala de manifestação, Câncer, a gente fala do quê? De novas oportunidades, de coisas acontecendo, tá bom? Então muito positivo aí para essa semana vocês, para a parte tanto financeira como profissional. Só é preciso trabalhar com essas inseguranças e com essas crenças limitantes também. Vocês estão na defensiva? O que está acontecendo? Então aqui a gente pode ler tanto de uma forma mais otimista, como uma parte aqui mais desafiadora, tá bom? Quando a gente lê de um aspecto mais desafiador, a gente vê você um pouco na defensiva para uma reestruturação, para uma mudança. Então aqui a gente vê duas cartas, tá? De inflexibilidade. Então vê aí se isso se encaixa com você, que é uma mensagem muito forte. Mas se não, a gente vê aqui essa semana que você pode estar um pouco na defensiva, seja para um assunto, seja para uma ideia, para uma pessoa, tá bom? Porque aqui a gente vê algo transformando. Aquilo que não estava nas bases sólidas, que não estava bem estruturado. Então aqui a gente pode falar de uma simples mentira até um relacionamento de fachada, até um relacionamento que não tá bacana. E principalmente para você, tá? É algo teu. Então, se existe algo que não está em bases sólidas, de repente uma discussão, uma ideia, uma decisão aí que você precisa tomar junto com a pessoa, isso acaba te deixando um pouco na defensiva. E quando você está na defensiva, você não recebe as oportunidades, as grandes ofertas que a vida dá. E isso acaba impedindo de você ter aí uma grande estabilidade no relacionamento, que esse relacionamento fique aí bem positivo, no sentido de um vínculo bem próspero, bem fortalecido, bem... É como se fosse um vínculo bem alimentado, e você aí se defendendo de alguma coisa, tá bom? Mas aqui o que a mensagem das cartas passam para essa semana, o conselho, né, que as cartas dão, é o seguinte: de repente você trabalhando aí a sua autoconfiança, você trabalhando aí a sua coragem, tá? Porque você sabe lutar. Lutar, que eu digo, é sempre no sentido de lutar aí com a vida, de ter determinação, de ter vontade, desejos, tá bom? Não é no sentido bélico, não. E tá aqui você tem coragem para lutar, você tá determinado, você tá confiante. E essa é uma postura que as cartas pedem para você. E aí, com isso, com essa autoconfiança, com essa coragem, você finalmente, ou você rompe com aquilo que não estava bacana, você rompe com aquele relacionamento que não estava legal, ou com aquela situação no relacionamento, principalmente, eu sempre acho que é mais nesse sentido, né? Alguma coisa no relacionamento não estava bacana, não estava bem estruturado, você consegue resolver. Então você está com muito esse poder essa semana, tá bom? E aí você fala assim, não, eu quero uma coisa sólida, eu quero algo de verdade, pés no chão. E aí nasce uma nova era, tá? Nasce uma nova era de estabilidade, uma nova era de as coisas dando muito certo no sentido de ser algo concreto, ser algo estável, ser algo que finalmente é uma coisa que você pode contar, vamos colocar assim. Então de repente é uma proposta bacana num relacionamento, ou você trabalhando junto com uma pessoa, algo que pode ser muito próspero para vocês, tá bom? Então, como que a gente pode definir, né? Da parte mais desafiadora ou da parte mais otimista? Depende da energia de vocês, depende das intenções de vocês, tá bom? Vocês podem tanto ficar na defensiva e ficar um pouco aí desestruturados, né? Que a vida não para, ela realmente traz aí coisas inesperadas, elas balançam muitas vezes para que a gente se mova, e aí você fica um pouco na defensiva e não receba essas bênçãos, né? Essas oportunidades. Como você pode estar otimista, você pode estar muito aí confiante, tendo essa carta aqui sob o seu controle e recebendo boas ofertas, boas novas aí. Então, Câncer, uma leitura muito bonita no sentido de que, ó, tem que estar nas mãos de vocês, tá? Tanto na parte de relacionamentos, vocês precisam estar com essa autoconfiança, com seus desejos sob controle, como também o seu trabalho. Você precisa aí estar com o martelo na mão e se empenhando, porque
Olha só, são duas cartas de extremo poder do tarô, são dois arcanos maiores de extremo poder, que um fala de completude, de conhecimento, de você conseguir alcançar, né, níveis de completude, e aqui a gente fala de grandes transformações. Então, para que lado vocês estão levando isso, né? Muito cuidado com as inseguranças, tá? Em aspectos gerais, mas principalmente receba as coisas boas que a vida quer dar para vocês. A gente tá aqui, o mundo sempre tem as oportunidades. Quem é que pega? De quem é essa mão, né? A gente pode tanto encarar que é sempre a vida entregando a gente, que é a vida que está sempre com essas oportunidades, como a gente pegando também, a gente aceitando, tá bom? Então a gente precisa trabalhar muito bem com isso, tá bom, Câncer? Eu vejo que é uma leitura bem bonita aqui, bem bacana. Tem partes desafiadoras, tá? Tem insegurança, tem você precisando trabalhar sua autoestima, mas também tem aí muito assim do seu poder pessoal também, tá bom? A carta que saiu é a carta do bobo. Essa é uma carta extremamente positiva, que é uma carta que faz referência à carta do louco, do deck tradicional. E aqui me faz muito sentido, que é no sentido de você agir destemido. Olha como essa figura, né, esse personagem, ele anda, ele caminha com muita inocência, mas muita coragem, muita determinação. Ele tá... É como se ele tivesse desprendido de todas as dificuldades, de todas aí as inseguranças, tá? De todas as dificuldades que ele pode enfrentar, tanto na parte mental quanto emocional, e apenas seguindo aí a jornada, apenas seguindo o seu caminho, aquele caminho que ele precisa para alcançar as suas vontades, o seu caminho espiritual. Tá bom? Então essa carta ela é muito positiva aqui de clarificação para essa leitura, tanto para que você inicie, né, a partir do seu empenho e tudo mais, um novo conhecimento, como também você inicie esse processo de transformação com coragem, com determinação, com até mesmo uma inocência de que você consegue lutar qualquer luta, qualquer batalha, tá? E eu não tô falando de batalhas físicas, tô falando de batalhas internas, porque você tem o poder para sair de uma situação de insegurança, de você colocar os véus nos olhos, porque a vida tá sempre oferecendo. Veja aqui que mundo bonito, que paisagem bonita, tá bom? Tudo isso se trata aí, Câncer, de você estar recebendo, ter a inocência e receber, não recusar, não atrapalhar esse processo com inseguranças ou estar aí na defensiva, é você estar aí super aberto. Olha como ele tá aberto, olha como ele tá recebendo as bênçãos do universo, tá? Tá uma cartinha muito positiva e que reforça aqui que essa semana tá cheia de possibilidades, tá bom, Câncer? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura de vocês, dessa leitura semanal. Se vocês gostaram, não deixem de avaliar o vídeo e de se inscrever também no canal. Uma ótima semana a todos, um forte abraço!